Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia. Livro de Provérbios. Livro de Provérbios, apenas um texto para a nossa meditação. Provérbios capítulo 12. 3. Provérbios capítulo 12, versículo 3. Versículo 3 diz assim. Olha que importante. Quem pratica a maldade, nunca está seguro. Mas as raízes da retidão jamais serão movidas. Dá para dizer amém? Amém? Ou seja, o homem individual, ou a família, o marido, a esposa, alguém no casamento, alguém no trabalho, alguém na vida pública, alguém na igreja, que tem essa tendência de praticar a maldade, a resposta está aqui, Deus falando, nunca estará seguro. Mas quem vai estar seguro? Aquele cujas raízes são raízes de retidão. Este tal jamais será removido do seu lugar, porque terá a bênção e a graça de Deus sobre a vida dele. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra extremamente bíblica. Ela foi atual nos dias antigos da nação de Israel. Como a palavra de Deus diz a Bíblia que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras sempre vão permanecer. Eu diria que essas palavras são palavras atuais na minha vida, na nossa vida, na vida do nosso estado do Paraná e na vida especialmente da nossa nação brasileira. O tema dessa palavra é denúncia contra Israel. Denúncia contra Israel. O que eu entendo por denúncia? Como que você entende a palavra denúncia, o termo denúncia? Nós temos o pastor Floriano Galeb, que é um jurista, é catedrático, é professor nesta área. Alguém que é denunciado é porque a sua prática oculta, uma prática escondida, uma atitude tomada, o elemento acha que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém enxerga, mas sempre tem alguém que tudo traz à tona. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 101, Salmo 101 fala com muita propriedade, que os olhos do Senhor estão em toda parte do universo, procurando os fiéis da terra para que estejam alicerçados, abençoados e protegidos pelo poder da sua graça. Por isso que nós escolhemos esse texto de Provérbios 12, versículo 3. Palavras de Salomão. Palavras de Salomão. Um homem estudado, um homem entendido, um sociólogo da época dele. Ele já tinha esse entendimento, ele tinha esta visão, ele tinha uma visão macro, uma visão ampla, e ele dizia, nenhum homem, ninguém vai se estabelecer usando a injustiça, usando a impiedade como seu alicerce e como seu fundamento. Nenhum homem que use de impiedade, de engano, vai permanecer firme e sempre naquele lugar. Mas Salomão, ele emenda na sequência, mas o homem que tem as raízes bem alicerçadas, bem amplas, bem raízes profundas e trabalhadas, este homem, ele vai encontrar o favor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, durante todo o tempo da sua vida.
Se eu estou nesse altar, exige do meu coração, Deus exige do meu coração fé, temor e responsabilidade. Ele exige, se você está aqui neste domingo de ceia, você não veio aqui para mais um momento qualquer da tua vida, mas nós entramos aqui para compartilhar com Deus, para nos relacionar com o Espírito Santo, para nos fortalecer na graça e fazermos deste culto não apenas um encontro vazio e solene, mas que seja o melhor momento da nossa vida ao pé da cruz, para honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus dos exércitos. E aqui, denúncia contra Israel. Mas quem foi o autor desta denúncia contra Israel? Quem foi o homem que Deus usou para denunciar a nação de Israel? Quem foi? E nós vamos rapidinho aqui entender esse assunto aqui. Deus levantou alguém para denunciar a impiedade, a injustiça, os erros da nação de Israel, desde o menor até as altas autoridades daquele tempo. Deus, pastor Alcindo, levanta um homem chamado Isaías. Isaías. Para quem não sabe, Isaías significa salvação. O nome Isaías significa salvação de Jeová. Já começa pelo nome do profeta. Isaías significa salvação de Jeová. Como é bom quando eu carrego um nome limpo, quando você carrega o teu nome limpo. Irmãos, a nossa idoneidade está acima de qualquer coisa. O nosso bom testemunho está acima de qualquer coisa. Ontem à tarde, eu e mais 2 pessoas estávamos vindo da cidade de Ponta Grossa, voltando para Curitiba em torno de 3h30, 4 horas da tarde, e nós entramos num restaurante e de repente veio à nossa mesa 2 motoristas de ônibus, tudo com uniforme. E os 2 chegaram: tudo bem, pastor? Ele não, me cumprimentaram com a maior alegria, com a maior elegância, rosto sim, brilhando, me cumprimentando. E eu olhei os 2, eu pensei, mas eu não conheço nenhum dos 2. Tentei lembrar aqui da terceira igreja aqui, mas não consegui. Aí, de repente, um deles se tocou e falou assim: pastor, nós não somos da igreja quadrangular, nós lhe conhecemos pela televisão, a gente assiste seu programa pela televisão. Aí eu fiquei pensando, irmã Sônia, e se aqueles 2 irmãozinhos chegassem à mesa ali e me pegassem com uísque, assim, uma cerveja, um cigarro? Mas, irmãos, onde eu estiver, onde você estiver, onde estivermos, sempre tem um olhar voltado para a nossa vida. Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A igreja de Cristo está no mundo, mas a igreja de Cristo não faz desse mundo. O apóstolo diz assim: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Nós temos uma casa lá em cima, nós temos uma morada lá em cima, nós temos lá a nova Jerusalém, a Jerusalém de ouro, a Jerusalém de luz, a Jerusalém onde não vai entrar o câncer, onde não vai entrar praga, onde não vai entrar a crise econômica, onde não vai entrar a mortandade, onde não vai entrar o assalto, onde não vai entrar o engano, a impiedade ou a injustiça, mas lá nós teremos um governo perfeito, em nome do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Nós estaremos lá em cima com nosso Senhor, com nosso Deus. Isaías significa salvação de Jeová. Isaías começou o seu ministério profético, diz a Bíblia, durante o reinado de Uzias. Está lá no livro do profeta Isaías, nos tempos do rei Uzias, foi que Deus ergueu Isaías para o ministério profético.
E aí a Bíblia diz que Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, no reinado de Jotão, no reinado do rei Acais e no reinado de Ezequiel. Ele teve um período longo de ministério, muito longo, um ministério frutífero, abençoado, confirmado por Deus. Mas este profeta Isaías foi o elemento, o cidadão, o homem que Deus ergueu, levantou para fazer uma denúncia muito séria, muito forte em relação à nação de Israel. E a palavra de Deus diz, olha aqui, ó, qual que era o currículo de Isaías? O perfil no dia a dia do profeta Isaías. E a gente descobriu que Isaías, pastor, foi um estadista. O senhor vira e mexe na reunião do CDL e só fala de alguém, um sujeito estadista. Isaías foi um estadista. Ele tinha essa habilidade. Ele sabia entrar na vida pública de Israel, ele convivia com as pessoas no governo de Israel, ele via, ele analisava, ele dava as suas sugestões, ele dava ideias. Ele era um homem estadista, que estava lá dentro, conhecia os pormenores da nação que ele estava trabalhando. Em segundo lugar, diz a Bíblia que Deus levantou o profeta Isaías como um verdadeiro profeta. Olha aqui, porque Isaías denunciava a impiedade da sua nação. Isaías falava da ira de Deus. E Isaías mostrava o sofrimento futuro de Israel. E Isaías mostrava a condenação do seu próprio povo, devido à impiedade, devido ao pecado, devido à desobediência. Isaías tinha esse currículo, tinha esse lado do seu perfil. Era um estadista, mas era também um tremendo e grande profeta. Falava, abria o seu coração, que Deus mostrava para ele, revelava para ele, e levava para o povo. Mas é impressionante o que vem pela frente. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, que a tradição revela que o profeta foi morto tendo o seu corpo cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. Isso foi o resultado da denúncia dele. Em nossos dias não está acontecendo as mesmas coisas. O nosso Brasil está passando por uma denúncia terrível e grande. Mas de repente, pastor Júlio, o denunciante que Deus ergueu, levantou, pode estar correndo até risco de vida. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Mas vamos ao importante agora. Lá no capítulo 1 do profeta Isaías. O profeta, usado por Deus, denuncia a corrupção, a impiedade, a maldade de Judá e de Jerusalém. E o homem de Deus começa a mostrar o juízo e a condenação da nação. A senhora Ruth, tem gente que diz assim, Deus é amor. Deu perfeitamente. Deus é tanto amor que nós estamos aqui. Mas não vamos nos esquecer que Deus também é justiça. Que Deus é justo. E que Deus é juiz. E que Deus tudo vê e tudo julga. E que nada fica encoberto diante dos seus olhos. Nada. E aqui Deus pega o profeta Isaías, manda ele repreender, manda ele denunciar a impiedade de Judá, a impiedade de Jerusalém, a impiedade de toda aquela nação de Israel. E começa a acontecer o seguinte. Abra sua Bíblia agora. Talvez agora venha o momento mais especial dessa palavra, o momento mais importante. Profeta Isaías. Eu estou lendo na Bíblia hebraica.
talvez seja um pouquinho diferente da sua. Na tradução hebraica, Isaías capítulo 1, o começo do reinado, o começo do ministério profético de Isaías está aqui. Versículo 2 ao versículo de número 7. Olha aqui, ó. O versículo 2. Deus dizendo: ouça céu, ouça terra, porque Adonai, Deus, está falando. Dá para dizer amém? Amém. Como Deus é sempre, pastor Edith, Deus está falando hoje, neste culto de ceia. Ouça céu, ouça terra, porque Ele, Deus, Ele, Adonai, está falando. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Eu criei os meus filhos, mas os meus filhos se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o estábulo de seu senhor, mas Israel não me conhece, meu povo não pondera a minha palavra. Isto aqui é de arrepiar. Isso aqui é impressionante. Isto aqui é muito profundo. O que Deus mandou o profeta Isaías falar na época dele, muito tempo antes de Cristo. Aí na sequência diz: ó nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos e imorais, eles abandonaram Adonai, rejeitaram o Santo de Israel e voltaram-lhe as costas. Pelo fato de persistir em rebelar-se, em que ponto deverei atingi-lo? Em que ponto do corpo? Israel, você quer que eu te pegue? Em que parte do teu corpo, ó Israel, você quer que eu te fira? Israel, em que ponto você quer que eu chegue contra você? Em que ponto? Aí o próprio Deus começa a usar o profeta e dizer: a cabeça, toda a cabeça está doente, e todo coração enfermo, da sola do pé até a cabeça, não há nada saudável, somente feridas, machucados e chagas, que não foram cobertos e nem tratados e nem suavizados com óleo. Sua terra está desolada, e suas cidades estão queimadas até o chão. Estrangeiros devoram sua terra na presença de todos vocês, tão desolada como se tivesse sido tragada por grandes inundações. Deus, pastor Júlio, está dizendo aqui: eu não acho no corpo de vocês, eu não acho um lugar no corpo da nação de Israel, eu não acho um lugar qualquer no corpo de vocês, porque vocês estão doentes desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Da cabeça aos pés só existe chaga, só existe ferida, só existe enfermidade, só existe impiedade, só existe maldade, só existe corrupção. Que nação que te faz lembrar Paulo Brito? Que nação que te faz lembrar Alcindo? Que nação que lhe faz lembrar pastor Antônio Lopes? Pastor Biratã? Será que não nos lembra uma nação chamada Brasil? Uma nação que é a minha nação, que é a sua nação, que é a nossa nação? Será que a nossa nação não é, olha, um retrato vivo e verdadeiro e muito presente da nação de Israel? E aí Deus pede uma coisa:
É Bíblia isso que eu estou falando para vocês. E Deus dizendo o seguinte: orem pela cidade de vocês. Orem pela cidade de vocês. Porque quando você orar pela tua cidade, a cidade vai ter paz e você também vai ter paz. Na paz da cidade, nós teremos paz. Deus está dizendo: ore pela nação de vocês, porque a vitória da nação de vocês é a vitória de vocês. Olha, a alegria do Brasil é a alegria de todos nós, a felicidade do Brasil é a felicidade de todos nós. Orem pelo Brasil, porque a oração do povo de Deus não fica vagando em quatro paredes, mas ela chega no altar dos altares do Senhor Jesus, fica em salvas de ouro, e Deus responde a nossa prece, responde a nossa oração e responde o nosso pedido. É isto que Deus quer. E para finalizar, irmãos, milhares de cristãos têm orado pelo Brasil. Deus está tratando a nossa nação. Por favor, não ponham o coração de vocês em ideologias partidárias, mas ponha no seu coração: eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu sou do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, Deus vai cuidar de nós. O Brasil está sendo denunciado. Mas está sendo denunciado porque hoje tem muitos profetas Isaías espalhados nesse Brasil afora. E se alguma coisa surgir, acontecer no Brasil, você vai ver a perseguição que virá em cima da igreja de Cristo. O homem ímpio, ele sempre vai encontrar alguma razão para nos perseguir. Mas tem uma promessa extraordinária em Mateus 28, lá que diz: eis que eu estou com vocês todos os dias da vossa vida. E uma coisa eu vos digo, que as portas do mal, as portas da maldade, da impiedade, as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus Cristo. É dele a palavra. Vamos alegrar o nosso coração, fortalecer o nosso coração. Vamos fortalecer o nosso coração. E nesta ceia desta manhã, que o nosso coração se volte em favor da nossa nação, e que a nossa nação seja curada, e que Ele, Deus, olha aqui, irmãos, não busque escolher partido ou ideologia. Se a tua oração puder chegar no trono de Deus, diga para Deus: pastor Floriano, Deus, erga homens íntegros, homens corretos, homens honestos para nos governar. É isso que Deus quer. Toda autoridade vem dele. Mas muitas vezes essas autoridades que são colocadas por ele se desviam no caminho. E isso não é novidade para ninguém. O que nós queremos não é ficarmos defendendo o partido A, B ou C. O que nós queremos é que as pessoas que venham governar o nosso Brasil sejam homens segundo o coração de Deus. E isso não é impossível, é tudo possível para aquele que crê no poder da oração. Fique em pé na presença de Deus. Vamos aplaudir o Cordeiro de Deus mais uma vez. Vamos aplaudir. Pastor Júlio, pega a nossa bandeira ali. Pega a nossa bandeira. Antes, mais forte com mais vida. A Deus seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Aleluia. 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 Deus sempre vai levantar alguém. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os momentos. Como está acontecendo agora. Em relação à nossa nação, ao nosso Brasil. Alguém que sai do anonimato que ninguém conhecia, de repente se torna-se conhecido mundialmente. Isto é plano de Deus, é resposta de Deus.
é o olhar de Deus. Leia o profeta Isaías, você vai ver. Deus denunciava, mas esse próprio Deus depois, ele falava para o profeta Isaías: diga para esse povo, que se eles se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, eu o receberei de volta. Eu tenho certeza que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Mas quando o homem confessa o pecado, seja o mais terrível transgressor, os seus pecados são perdoados. E Deus cobre este homem de graça e de bênção e de misericórdia. Estenda as suas mãos aqui para frente. Eu quero pedir aqui para o pastor Floriano Caleb. Ele vai orar pela nossa igreja, porque a nossa igreja também precisa ter cuidado. Nós não podemos falhar, nós não podemos errar. Quando eu falo nossa igreja, eu falo a igreja de Cristo na terra. E vamos orar pela nossa bandeira. Vamos fazer um ato profético aqui, nesta manhã de domingo, nesse culto de ceia. E vamos abençoar a nação, como muito bem está escrito aí: ordem e progresso. Para que tenhamos ordem e tenhamos progresso pela fé, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, como foi pregado, ó Pai, sem ideologia alguma, mas firmes na Tua palavra, que é a Tua verdade e é o Teu poder. Nós oramos agora e clamamos a Ti: ó, preserva a Tua igreja, Pai. Levanta a Tua igreja na força do Teu poder, ó Pai, e estende as Tuas mãos sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro, sobre essa nação que Tu levantaste como o confim dos mundos, os confins do mundo, que é o Brasil. Abençoa, Senhor, o Brasil e a Tua igreja. Preserve a Tua igreja, seja quem for que mande, mas a autoridade real, a autoridade soberana que venha de Ti sobre a Tua igreja, preservada, protegida e abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a nossa bandeira, as duas bandeiras aqui, a bandeira nacional, a bandeira da quadrangular. Vamos descer lá, pastor, bem forte. Sinta o amor, sinta a graça, sinta a bênção de Deus sobre o Brasil. Glória a Deus.